Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui no meu canal Rosmano Talk Show, nessa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Waves of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Hoje está conosco o meu querido amigo Cláudio. Ele é enfermeiro, atua na área de saúde, natural de Rio de Janeiro, está aqui conosco para contribuir de bom grado, porque, como eu disse, qualquer pessoa, não importa a crença, não importa a fé, a religião, poderia participar conosco. Ele é muçulmano há cerca de 16 anos. Eu lhe concedo a palavra para poder se apresentar e compartilhar conosco sua experiência. Oi, Amani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço aqui do Rio de Janeiro. Prazer sempre. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre essa questão do Ramadã, porque qualquer pessoa que você perguntar aqui no Brasil, ah, nossa, você sabe alguma coisa sobre o jejum? Nossa, vocês não comem, não bebem, vocês desmanham, vocês não conseguem se manter assim durante o dia. Como que vocês vão conseguir trabalhar, estudar? Vocês passam o dia dormindo? Como que vocês conseguem fazer isso? É difícil. Imagina, mais de 12 horas sem comer nem beber, não pode nem tomar água. Que jejum é esse? É diferente do jejum prescrito na Bíblia. Então, você, sendo uma pessoa, um funcionário que atua na área de saúde, poderia explicar melhor essa questão e você seria mais bem colocado e também a pessoa apropriada e suspeita para falar sobre isso. Claro. Como você bem mencionou, há 16 anos atrás que eu conheci o Islã, a minha primeira dúvida era com relação ao jejum, né? A partir do momento que você se torna muçulmano, você se converte, o jejum também é uma obrigatoriedade, né? E à primeira vista, 12 horas de jejum. Eu falo jejum, mas talvez as pessoas aqui no Brasil vão me entender, porque algumas instituições religiosas de denominações têm algumas inovações em questão de jejum. Tem pessoas que fazem jejum de palavra, tem pessoas que fazem um jejum da hora que está dormindo até meio do dia. Então, eu gostaria de deixar bem claro que o jejum do muçulmano, né, dentro da religião islâmica, em qualquer lugar do mundo, ele é uma dieta zero, né? Ela inicia desde o nascer do sol até o pôr do sol, e esse horário ele depende muito também de cada país, né? Aqui a gente já pegou jejum no verão, que passava um pouco mais das 18 horas, às vezes no inverno um pouco mais cedo, porque o calendário, né, ele gira. Então, para as pessoas entenderem o que é jejum, é uma dieta zero, totalmente zero de líquido ou de qualquer substância que possa ser ingerida dentro desse período de tempo aí, né? Uhum. Não só, claro, o jejum, né, de alimentos e substâncias, mas também o jejum da sua personalidade, do seu caráter, de você estar se freando dentro daquilo que você sabe que não agrada a Deus. É um conjunto, né? Então, quando eu me converti ao Islã, minha primeira dúvida foi essa, mas eu fui muito bem orientado pelas pessoas que estavam me ajudando nesse caminho. E a primeira coisa que eu ouvi é que o Alcorão não desceu da noite para o dia, né? Que os versículos eles vieram, as ordens, né, foram sendo reveladas e que as profecias, né, os profetas estavam ali para poder orientar uma comunidade. E as revelações são revelações dentro de revelações dentro de revelações. Então, com o passar do tempo, Allah, Deus, determinou para os muçulmanos o jejum, explicou para o profeta e ele orientou a humanidade, e assim a gente vem seguindo até hoje. É claro que Mas tem seus desafios, né?
Sim. como uma Mas assim, a obrigação primeira religiosa. vez você contou comigo, porque eu te conheço há muito tempo, só para Muitos constar, anos. por causa desse amigo que eu fiz a prova de proficiência à língua portuguesa, ele sempre batia o martelo. Ayman, você tem capacidade, você tem toda a competência, qualificação para poder fazer a prova e passar em primeiro. Falava, Cláudio, ele até me trazia provas anteriores. Falei, Ayman, olha, é fácil. Falei, fácil o quê? A questão dissertativa não vai dar. Ele falou, Ayman, você não vai conseguir. E, alhamdulillah, graças a Deus, eu consegui. Fiquei entre os primeiros e os devo muito ao Cláudio, porque ele que sempre me empurrou, sempre me deu aquele empurrão, sempre me incentivava. E, alhamdulillah, graças a Deus e graças ao Cláudio, eu consegui aprimorar meu português, continuo aprimorando. Eu devo ao Cláudio isso eternamente. Só entre Imagina, aspas. eu que agradeço pela nossa amizade e nossa irmandade de tantos anos. Eu vivi em São Paulo muitos anos, a gente se encontrava mais, Sim. e a minha volta ao Rio me afastou um pouco dos amigos de São Paulo, fisicamente, mas espiritualmente e de coração tá todo mundo aqui. É um Sim. prazer sempre. Então, quando você se converteu, você falou para mim antes que você levou 3 anos entre idas e vindas, até você se Uhum. firmou e teve aquela convicção: não, eu vou me tornar muçulmano. E quando você ouviu pela primeira vez, nossa, no Islã tem algo chamado de jejum, e você com certeza é uma pessoa pesquisadora, uma pessoa que a gente chama em espanhol estudiador, aquele que estuda todo. Então você, nossa, mas o jejum no Islã é diferente do judaísmo, diferente. Você tem amigos de várias comunidades, conforme você me contou, e o jejum também na Bíblia é diferente. Jejum da Esther, jejum dos 7 dias após a morte do Saul, jejum do profeta, que a paz esteja sobre ele, o profeta Jesus, dentre outros tipos de jejum. E também tem jejum de comida, como você falou, eu gosto de chocolate, vou fazer uma coisa em devoção ao Senhor, não, vou parar de comer chocolate. E sabe esses tipos de jejum que nós escutamos no dia a dia, ok? Como que Sim. foi isso para você a primeira vez? De primeira mão, É, quando eu pesquisei, e aí, tipo, tem o jejum e tal, só que eu não me atentei como era o jejum, como eu falei, do é, nascer do sol ao pôr do sol, 29 dias. Eu achava que, assim, 29, 30 dias, dentro desse mês você faz quantos você é, aguentar, ou quantos você sim, achar que você é, decidiu para fazer, vamos supor, de sim, 30 dias eu posso fazer 10, eu posso fazer 6. E aí depois eu fui conversar com quem me orientava, falou, não, são 30 dias corridos. Eu falei, como? Como assim 30 dias corridos, né? Mas quando a gente está no caminho da espiritualidade, então a coisa é diferente também, porque o jejum não é só uma coisa humana, né? Quem sim, experimenta o jejum sabe que tem uma atmosfera espiritual por trás de tudo isso. Então, é, é só vivendo mesmo para poder conseguir ter essa experiência e saber de que você é capaz. É claro que eu comecei o jejum, tinha, vamos supor, dias que eram mais difíceis, que eu não conseguia, dias que eu não conseguia fazer, mas sempre com essa orientação, né, de que cada dia as coisas iam caminhando com o passar do tempo, e aí eu conheci outras pessoas também, novos muçulmanos, e que estavam também nesse mesmo caminho, com esse desafio. Agora, eu acho que a gente pode traduzir palavras, até emoções a gente consegue traduzir. Agora, essa questão da sua espiritualidade dentro do jejum do Ramadã é muito difícil de você passar para as pessoas. Só quem vive realmente e sim. tem uma esperança, né, de recompensa, uma esperança de que está obedecendo, uma esperança de satisfação. Eu acho que, tipo, nesses 16 anos, se eu morrer com 80 anos, no dia do juízo final, eu vou lembrar de todo o Ramadã que eu fiz e vou me Mashallah. perguntar em quais deles Deus está satisfeito, né? E É. aí, Eu não sei se e tem você aquilo, né? sabe de uma coisa, que nos países islâmicos, principalmente a minha terra,
sou natural de Marrocos. Assim, a gente chamava de costurar. A criança começa aos 10, 11 anos, porque ainda não chegou à puberdade, não é obrigatório ainda. Começava das 6 da manhã, ou da hora, não é da hora do nascer do sol, da hora que a sua mãe te acordava. Ó, antes de você ir à escola, você vai começar o jejum, não vai comer nada, só isso. E só vai comer ao meio-dia. Aí costurava depois, de meio-dia para mais tarde. E você vai aprendendo. Você já soube disso? Algum dia você ouviu falar É, disso? Você acredita, assim, não, sua visão de uma pessoa da área de saúde, que a criança, fazendo um jejum dessa forma, é tipo um preparo do organismo? Porque, como você sabe, que o fígado fica parado por algum tempo, porque a bile, normalmente, quando você está consumindo alimento durante o dia, produzida ao longo do dia, ou quando você fica por mais de 12 horas, então, mais peso no pâncreas também essa questão da insulina, o glucon. Então, como que você acha que essa questão que os árabes fazem com as crianças ajuda para preparar a criança para um futuro momento que seria obrigatório fazer o jejum? não, sem dúvida. Eu acho que isso está inserido dentro da ciência também e está Hum, mais do que comprovado, né? Dessa desintoxicação sim, do organismo, né? De uma moderação na glicose, uma regulação dos eletrólitos que a gente tem no organismo, sim, sódio, potássio, sim, enfim, isso sem sombra de dúvida. É engraçado, porque o jejum ele te traz não só benefícios espirituais, como benefícios relacionados à saúde também. Se você realmente conhece como fazer o jejum sim. e segue as regras, orientações do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né, Hum. com relação a sempre que está quebrando o jejum com água, ao sahur, Tâmara né, que ele diz também, lançar mão, subhanallah. Tâmara tâmara, primeiro, se não tiver tâmara, subhanallah. é, e ele Hum. sempre incentivando as pessoas no sahur, né, ele diz lançar mão do suhoor, a Sim. bênção nesse ato, né, que é a É. refeição que a gente faz antes de iniciar o Sim, e jejum. insistiu na Olha, tâmara, falou: "Ni'ma suhur al-mu'mini at-tamr", o melhor suhur para o mu'min, para o crente, é o tamr. Então, o Rasul sallallahu alaihi wasallam, como se fosse o nosso primeiro médico. exatamente. É, Subhanallah. Ele nunca estudou medicina, exatamente. mas revelação do Senhor sempre estava no comando e sempre. Porque os árabes não tinham a fartura, tudo bem, igual hoje, acredito que essa variedade que a fartura tinha, mas em outro sentido. Hoje, com essa variedade que tem os prós e os contras, devido ao advento da indústria agroalimentar e tudo isso, que infelizmente mudou o ciclo da vida e causou várias enfermidades e doenças, mas sempre a coisa que foi revelada e dita há 14 séculos continua valendo. Subhanallah, Exatamente. É. continua E eu tiro valendo. por experiência própria, porque de uns anos para cá eu desenvolvi uma gastrite e eu pensei, poxa, Hum, como é que você com gastrite vai jejuar? Porque sim. na lógica seria o seu estômago ter É porque mais você está com ácido, suco né? gástrico. Suco gástrico. Exatamente. É. Tô E aí ficando para mim, um esperto. não, expert. E aí para mim foi completamente ao contrário, né? Sim, Dentro do jejum, eu não tive uma alhamdulillah. acidez estomacal, não tive Sim. refluxo, Refluxo, muito sim. pelo contrário. Quando terminou o jejum, eu vi que minhas funções gástricas tinham melhorado Alhamdulillah. de uma forma assim muito mais relevante. E nem precisava mais eu fazer uso da medicação, porque, né, no final do dia que eu quebrava o jejum, que eu ia me alimentar, então alimento com a medicação não dá certo. Quando eu ia ver, aqueles 30 dias eu, tipo, estava bem melhor da gastrite e aí me livrei das medicações que eu estava tomando dentro daquele ano. É uma Alhamdulillah. experiência também. É claro que vale ressaltar que o Sim, jejum, né, dentro da tradição islâmica, para quem tem capacidade de saúde, a religião é uma religião, né, que facilita os caminhos para todo mundo e que não coloca dificuldades e que não vai contra a ciência, né? Se você é alguém que tem algum problema de saúde, então você tem outros meios de adorar a Deus que não seja dentro
do jejum praticado, mas dentro do mês do Ramadã também, né? Sim, alhamdulillah. Sempre Deus dá licença para essas pessoas que estão com enfermidades, doenças graves, crônicas, para não fazer jejum. Pessoa, por exemplo, que necessita de tomar dose de insulina. Não tem como. Senão, Exatamente. diabetes vai ficar lá em cima. A insulina vai baixar o teor de glicemia. Se eu falar besteira, você fala, é o contrário. É isso É, mesmo. A insulina baixa o teor de glicemia. A pessoa está com lá em cima o teor de glicemia, fala, não, vou fazer jejum, vou comer bem, não sei o quê. Ou a pessoa que está com diabetes mellitus, né, que é o segundo. Então, como que vai fazer? O pessoal que está com doença, com cardiopatias, não tem como tomar remédio todo dia. Então, nesse caso, como eu li em alguns versículos nos episódios anteriores, um dos episódios, tem a licença de você alimentar o necessitado. E se você não tiver dinheiro, Allah subhanahu wa exatamente. ta'ala também aceita, fala, não tem condição, entendeu? Não tem problema. Ou você vai refazer o jejum, se você, por exemplo, passar mal durante o jejum, dor de cabeça intensa, você não consegue aguentar, aí você pode refazer esse dia. E outra, você pode pagar a caridade, que nada mais, nada menos do que você come no dia a dia numa só refeição. Não vai passar de R$ 20, entendeu? Você não vai pagar R$ 1.000 por 100, Exatamente. 200, 300. Entendeu? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, glorificado, exaltado seja Ele, glória ao Senhor, Ele facilita, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, Inna ma'al usri yusra. Com a dificuldade veio junto à facilidade. Então não é dificuldade e depois a facilidade, a facilidade. Dificuldade e facilidade junto. Sempre que tiver problema, sempre vai ter uma solução. É isso, Cláudio. Exatamente. Antes de encerrar o nosso bate-papo, o nosso vídeo, eu gostaria de ressaltar um fato um pouco triste, que hoje de manhã faleceu o pai de um dos nossos amigos, ele é egípcio, é um amigo meu. Eu gostaria de fazer recitação de alguns versículos do Alcorão, pela alma do pai dele. Ele não conseguiu visitar o pai, e eu gostaria que todos que estivessem nos assistindo, para colocar o pai do meu amigo nas orações, por favor. Então, vou ler um pouco da Surata Al-Baqarah, porque o costume dos versículos que normalmente são lidos no falecimento de uma pessoa, e da Surata Vaca, Surata Yasin, Surata At-Takathur. Eu vou ler da Surata Al-Baqarah o último versículo da Surata Vaca. Vocês já conhecem a Surata Vaca, já falei sobre ela várias vezes. Desculpa aqui o alarme. Então vamos lá. Eu vou ler antes de encerrar o nosso vídeo. Rapidinho aqui. Eu sei de cor, mas vamos ler. Aqui. Cadê? Aqui. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. A gente vai fazer a Fatiha, seria a abertura, sempre nós fazemos pela alma da pessoa. Mas normalmente a gente faz em silêncio, ok? Eu e o Cláudio vamos fazer. غير المغضوب عليهم. Ya Rab. Muito obrigado, Cláudio, pela sua presença. Agradeço a presença de todos vocês que estão nos assistindo e que vão assistir ainda o vídeo. Por favor, deixem os comentários, porque assim vou abrir também essa oportunidade para todas as pessoas que virem esse vídeo e também para que nós consigamos contemplar várias pessoas, não importa a religião, não importa a fé, não importa a crença. Desejo para você, Cláudio, um bom dia de jejum, inshallah, que Allah te dê muito temor, muita sabedoria, muito discernimento e que Allah nos mantenha, inshallah, na senda reta para que nós nos encontramos, inshallah, lá com Deus, porque, como disse no Alcorão Sagrado, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, somos de Deus e ao Senhor retornaremos. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Assalamu alaikum, Cláudio. Wa alaikum salam, irmão. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho de sempre. É um prazer imenso estar aqui com você, com todos aqueles que vão assistir esse vídeo e vão aprender um pouquinho mais de como que é o nosso dia a dia, né? Fique E eu com sempre digo que Deus. eu chego no trabalho e os meus amigos já sabem que é Ramadã e estamos junto aí. Tá bom. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia de jejum. Eu Bom que Ramadã para agradeço. você. Amém. Inshallah. Assalamu alaikum. Amém. A todos nós. Alaikum salam.